Olá, meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nós saudamos a igreja. Nós temos agora um momento que a gente quer que você também se sinta em casa. Nós estamos praticamente em casa aqui e a gente quer fazer um louvor agradável, que agrade o nosso Senhor e que a gente possa celebrar com júbilo, ter alegria, diante de um momento tão difícil que nós estamos enfrentando, que a gente possa se lembrar que Ele é o nosso Deus, que Ele nunca deixou de ser Deus e que Ele merece toda a honra e todo louvor. Nós vamos começar cantando A Começar em Mim. Começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. A começar em quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o Teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar e quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o Teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o Teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és, quero Te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és, quero Te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito.
vais fazer. Por tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, agradeço. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Com nossas mãos levantadas rendemos louvor, com nossas mãos levantadas nos regozijamos, com nossas mãos levantadas ao céu nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Com nossas mãos levantadas rendemos louvor, com nossas mãos levantadas nos regozijamos, com nossas mãos levantadas ao céu nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Com nossas mãos levantadas rendemos louvor, com nossas mãos levantadas nos regozijamos, com nossas mãos levantadas ao céu nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Com nossas mãos levantadas rendemos louvor, com nossas mãos levantadas nos regozijamos, com nossas mãos levantadas aos céus nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei. De fato, nós amamos o nosso Rei, amamos o Senhor Jesus. Muito bom ter você aqui com a gente nesse culto, nesse momento que nós separamos do nosso dia, do nosso domingo, para celebrar o nome do nosso Senhor, para celebrar aquilo que Ele fez na cruz em nosso favor, para viver a realidade da vida cristã.
Nós queremos sempre, por meio desses encontros, encorajar você na sua fé. Nós não podemos estar fisicamente reunidos, mas nós continuamos pertencendo à família do Senhor. E ainda aqui à distância, queremos transmitir a palavra de Deus, continuar te encorajando a viver a vida de igreja, continuar te encorajando a viver a vida e a piedade e conhecer a palavra do nosso Senhor. É isso que nós fazemos em todos os momentos que nós nos encontramos, quer presencialmente, quer também virtualmente. Venho nesse momento aqui para dar dois recados importantes para você. O primeiro deles é que nós tivemos hoje o contato com os nossos missionários da Índia, a Esther e o Gismiel. Ouvimos um pouco do seu testemunho, ouvimos um pouco do que o Senhor tem feito ali e dos desafios também para a missão. Então, nesse mês, nós estamos orando pela Índia. Queremos encorajar você também, junto com a gente, separar um tempo na sua agenda, na sua semana, a orar pelos nossos missionários, orar pela Índia, pessoas ali naquele país que ainda não conhecem a verdade do Evangelho. Tanta gente que precisa do Senhor e que o Senhor capacite esses nossos missionários e tantos outros cristãos que vivem ali. Então, separe um tempinho para orar pela Índia. E também quero, nesse momento, lembrar você de fazer a sua contribuição financeira. Você tem aqui abaixo os dados da nossa igreja. Nós temos tantas passagens na palavra de Deus que demonstram a generosidade do Senhor. Deus foi generoso ao criar a humanidade, Deus foi generoso ao dar à humanidade um jardim repleto de tudo que nós precisamos. Deus foi generoso ao perdoar e conceder perdão por meio de Cristo Jesus, a essência do Evangelho. Deus é generoso a cuidar de cada um de nós todos os dias. E nós, como seus seguidores, também somos generosos. Generosos com as pessoas à nossa volta, generosos com nossos dons e talentos e generosos também com os nossos recursos. Então você que está aqui participando conosco, lembre-se que você pode contribuir. Se você faz parte da nossa igreja, você sabe como isso funciona. Se você está nos visitando, saiba que isso não é uma expectativa que nós temos. É muito bom ter você aqui com a gente estudando a palavra de Deus, mas não é uma expectativa que nós não temos. Claro que você tem a liberdade de fazê-lo, mas antes de tudo, antes de Deus querer o seu dinheiro, Ele quer o seu coração. E nós vamos, nesse tempo também, encerrar aquela série que nós começamos estudando na carta de Tito. Hoje nós vamos encerrar, nós já fizemos 8 mensagens nessa carta e hoje nós vamos fazer um panorama sobre toda a carta e tirar as principais lições. Quero, antes de iniciarmos a meditação nessa carta, orar com você e pedir que Deus nos dê a direção. Peço que você me acompanhe em oração. Santo e amado Deus, muito obrigado por esses tantos meses, tempos que nós temos refletido e estudado sobre a carta a Tito. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra tem nos constrangido a sermos servos fiéis, tem nos constrangido com o Evangelho da verdade, tem gerado a transformação por meio da graça em nossas vidas. Deus, que de fato, aquilo que nós temos estudado aqui mude completamente quem nós somos. Nos leve para mais perto do Senhor, Pai. E que nessa noite, mais uma vez, o Senhor seja glorificado e que nós possamos ser edificados por meio da Tua palavra. Que nada nem ninguém, Pai, tome a atenção que é do Senhor nesse tempo. Muito menos as distrações que temos em nossa casa nesse momento. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Qual é a visão da igreja que queremos ser? Ou, em outras palavras, qual é a igreja que nós precisamos ser? Uma visão é uma imagem clara, uma imagem empolgante de um futuro que Deus quer para o seu povo, para a sua igreja, com respeito àquilo que nós acreditamos que Ele quer para a gente aqui no nosso local, onde nós estamos e onde nós devemos viver como discípulos. Infelizmente, há algum tempo atrás eu tive contato com uma pesquisa que dizia que aproximadamente 80 até 85% das igrejas elas estavam estagnadas ou estavam morrendo. Bom, a verdade é que nós vivemos numa cultura em que a vida cristã ou a mentalidade, a visão de mundo cristã não domina. Não é ela que está à frente de tudo isso. É muito triste imaginar que muitas igrejas estão sendo levadas ou até diminuindo, perdendo sua força por conta de toda essa cultura. Nós fomos convocados a compartilhar do Evangelho, a viver o Evangelho, mesmo em meio a essa cultura que não está nem aí para Deus.
E mesmo diante dessas pessoas que pensam a vida com todo tipo de categoria, com todo tipo de informação, mas com certeza não pensam a partir do cristianismo verdadeiro. E isso não afeta só as pessoas lá fora, só a sociedade de modo geral, afeta inclusive os cristãos. A igreja, cada dia que passa, ela vai perdendo a sua influência na cultura e às vezes até a própria influência nos seus membros, infelizmente. Ao invés de vivermos um cristianismo bíblico e a espiritualidade verdadeira, a nossa espiritualidade muitas vezes se parece apenas com uma religião, dentre tantas outras que tem por aí. Os evangélicos no nosso país, eles conquistaram um poder político, eles conquistaram o direito de ser ouvido, eles conquistaram voz. Mas a verdade é que nós não influenciamos a moral do nosso país. Infelizmente, muitos cristãos, de muitos contextos, de muitas igrejas, sentem que a sua comunidade local já não faz mais diferença onde está. Não sente que a sua igreja é mais relevante, que ela não faz mais diferença. E por isso, às vezes, não tem nem coragem de convidar um amigo, um colega de trabalho ou um familiar para participar da sua comunidade de fé. Para alguns, nós vemos que ali tem um problema de divisão, um problema de sonho. Quando a perspectiva bíblica nos dá uma visão empolgante, nos dá uma clara perspectiva de que Deus nos daria a edificação e traria para si os seus, muitas vezes nós estamos olhando para a realidade, para a nossa cultura, e isso nos desanima. Eu acredito que nós, como igreja, temos um potencial muito grande. Acredito que nós podemos fazer a diferença e alcançar muitas pessoas. Mas como isso pode acontecer? Como deve ser a igreja para que nós vivamos essa realidade? Eu acredito que nós temos um grande potencial, porque que lugar melhor para a luz do Evangelho brilhar, senão em um mundo repleto de trevas onde nós estamos? Bom, eu vejo que a carta de Paulo a Tito, ela traz essa resposta para a pergunta: que tipo de igreja nós devemos ser? Para que tipo de igreja nós queremos ou devemos ambicionar, viver e caminhar? Paulo está aqui guiando o seu discípulo, o seu jovem pastor que está sob os seus cuidados, o Tito, a conduzir aquela igreja à maturidade. Nós temos falado isso nas últimas semanas. Levando aquela igreja a viver um estilo de vida condizente com o Evangelho, conhecendo a verdade e impactando a sociedade com essa verdade. Em outras palavras, aquela igreja, e nós também, precisamos ser uma igreja de discípulos. E a jornada do discípulo, a jornada de ser um discípulo, tem dois aspectos. O primeiro, que é de fato ser um seguidor de Jesus. Nós precisamos nos dispor, nos dobrar, nos inclinar diante do nosso Senhor. Mas o segundo aspecto de ser uma igreja de discípulos é que nós também entendemos o desafio de ajudar outras pessoas a seguirem o Mestre. É isso que nós desejamos, é essa igreja que nós precisamos ser. Se sua escolha for por ser um discípulo, pelo discipulado, é porque algo mais te encantou, algo mais cativou a sua alma. Não mais os seus próprios desejos, mas o Senhor, Jesus Cristo. O discipulado, então, a vida do discípulo começa com admiração por Cristo Jesus. E isso vai sendo transformado numa imitação diária, a ponto de sermos admirados por outras pessoas. Claro que não por quem nós somos, mas por quem nós imitamos, Jesus. Prover isso ali em Creta e também para nós é o objetivo do autor da carta, Paulo. Ele quer que nós sejamos uma igreja de discípulos. E ele quer nos ajudar, nos empolgar hoje para vivermos esse discipulado. Porque assim nós continuaremos a missão, ao mesmo tempo que nós vamos permanecer firmes diante de tantos desafios. Por isso eu quero pedir que você acompanhe a leitura comigo, por favor, de Tito, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Nós leremos aqui brevemente a palavra de Deus que diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e no momento oportuno manifestou a sua palavra, ou a palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, o nosso Salvador. Você deve se lembrar que aquela igreja, a igreja de Creta, estava inserida num contexto completamente anticristão.
Eles tinham ali naquela ilha um comportamento que é tido inclusive como um comportamento animal. Eles tinham entusiasmo por tudo, menos por aquilo que era moralmente bom. Muito menos pelo Evangelho. O Evangelho era algo totalmente longe de se imaginar para aquelas pessoas. Mas naquela região, muitos ali se converteram ao que nós chamamos de cristianismo. Mas ao invés de terem suas vidas transformadas, eles estavam levando esse estilo de vida sem Deus para a sua vida do dia a dia, na sua vida cristã. Como que o cristão pode então viver nessa cultura que é desonesta e egoísta? Como sobreviver sem adotar alguns desses comportamentos? Como viver uma vida plena em uma situação assim? A carta de Tito trata dessas questões, em relação às quais nós precisamos de uma ajuda diária para viver esses desafios que nós chamamos de vida cristã. Para viver a vida cristã em uma sociedade que busca mudanças, que busca transformações, mas que o último lugar que ela deseja procurar essas mudanças é no Evangelho de Jesus Cristo. A descrição dessa igreja de Creta certamente podia também ser a descrição da nossa igreja no século XXI. Viver a vida realmente plena oferecida pelo Evangelho é sempre difícil, principalmente quando nós estamos imersos nessa cultura que define a vida satisfatória, a vida verdadeira de outras maneiras. É especialmente difícil em um tipo de cultura que a mídia é totalmente desconfiável, nós não confiamos, em que os nossos políticos são corruptos. É difícil viver nessa cultura que é desumana, egoísta, racista, que deixa tarefas pesadas para as pessoas mais pobres, que vive relutando em servir porque quer o benefício para si mesmo, que você vive tomado pelo medo do crime, porque você não sabe de onde pode vir algo ruim contra você, que as doenças estão à nossa volta, que falta dinheiro, que falta recursos. As pessoas que se habituaram a dizer sim a todos os seus desejos. Como viver o cristianismo dentro desse cenário? É por isso que nós precisamos ler a carta de Tito e conhecer as verdades que aqui estão. Porque aquela igreja tinha um propósito, ou a mensagem para aquela igreja tinha um propósito, que era ser o meio pelo qual os eleitos conhecem Cristo Jesus, para nutrir o entendimento deles à verdade, para que isso resulte então num comportamento piedoso e ajudá-los a superar os desafios até que entrem na presença de Deus por toda a eternidade. Essas são as palavras de Charles Swindoll ao descrever a carta de Paulo a Tito. Mas a primeira resposta que temos aqui é: a igreja que nós precisamos ser é uma igreja que confia na graça redentora do Senhor Jesus. Você deve se lembrar de todas as passagens que nós estudamos aqui. Muitas vezes Paulo vai apresentar Deus, Cristo Jesus, como o nosso Salvador. Lá no capítulo 1, versículo 3, por exemplo, ele vai dizer: no momento oportuno, manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, o nosso Salvador. Também no versículo 4, ele vai falar sobre Cristo, nosso Deus e Salvador. Temos aqui um destaque de que não somos nós que nos salvamos, mas Jesus é o nosso Salvador. No capítulo 2, versículo 11, que nós também estudamos, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. No capítulo 3, versículos de 4 a 7, nós encontramos as seguintes passagens, os seguintes textos. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por sua graça, tornemo-nos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Em cada uma dessas passagens, nós vemos toda a Trindade cooperando para a nossa salvação, para aquilo que ele vai chamar de regeneração das nossas vidas. Olha aqui nessa perspectiva do Evangelho, ele anula qualquer possibilidade de os cristãos merecerem algum crédito pela sua salvação. Cristo e somente Cristo nos salva. Deus não foi motivado por algo bom em nós, mas ele foi motivado por seu amor, por sua vontade, por sua bondade. Em outras palavras, Deus nos salvou porque Ele é bom e não porque nós somos bons. Por causa da sua misericórdia e não por causa da minha e da sua justiça. Por isso, antes de tudo, nós precisamos de uma mudança de coração.
Antes de tudo, nós precisamos nascer de novo. A mudança de coração ou a regeneração começa com uma convicção profunda da nossa realidade de pecado. Nós precisamos perceber e ter convicção de que nós ofendemos a Deus, que nós quebramos com a humanidade uma aliança com Deus. Não, nós não somos bonzinhos, nós não somos capazes, nós não somos, de fato, agradáveis a Deus. Todos nós, em nosso interior, somos idólatras. Idolatramos as coisas, idolatramos os nossos desejos, mas precisamos render os nossos corações a Deus. E essa consciência só o Espírito pode produzir em nós, porque é o Senhor que nos salva, é o Senhor que nos regenera. Antes de nos sentirmos salvos, precisamos nos sentir perdidos. Regeneração não é só você atender um apelo, ir até a frente da igreja, levantar suas mãos. Regeneração também não é só o dia do seu batismo, mas regeneração é uma obra que Deus opera em nós por meio do seu Santo Espírito, para mudar a nossa natureza, que é inclinada para fazer o mal, e para depender do nosso Senhor, dando agora uma nova disposição para que possamos ouvi-lo e seguir a sua doce voz. A justificação também é um outro ponto que aqui nós aprendemos em Tito, que nós somos justificados. Isso significa que nós não só recebemos o nosso perdão de dívida, mas nós recebemos o crédito, a justiça que vem do Senhor Jesus. É assim que Deus nos enxerga. A graça de Deus, então, se manifestou por iniciativa dele, não nossa. Ele nos salvou por sua bondade. O Criador, de forma espontânea, voluntária, desceu para nos salvar, nos dando como humanidade o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, mesmo a gente tendo rejeitado Ele. Ele pagou a nossa conta e nós ficamos livres do pecado. Não é óbvio nem natural que alguém pague e que alguém absolva um culpado. Muito menos que aquele que foi ofendido pague a dívida daquele que ofendeu. Mas é isso que acontece no Evangelho. É sobre isso que a graça está falando. É sobre isso que a salvação demonstra. É sobre isso que nossa igreja, que você precisa estar alicerçado, na graça de Deus. Como discípulos, nós precisamos entender a graça de Deus. Minha primeira pergunta aqui para você é: a sua graça, ou a graça de Deus, é a base para a sua vida cristã? A sua salvação depende da graça de Deus? Ou tem dependido dos seus próprios esforços? Nós, além de sermos e precisarmos ser uma igreja dependente da graça redentora de Deus, precisamos também ser uma igreja que cresce no conhecimento da verdade. Uma grande autora, famosa por falar sobre cosmovisão cristã, sobre filosofia cristã, a Nancy Pierce vai dizer em seu livro que pensar biblicamente significa compreender que o cristianismo tem a verdade sobre toda a realidade, uma perspectiva para interpretar todos os assuntos da vida. Tanto em Creta como no século XXI, onde eu e você estamos inseridos, a nossa sociedade tem uma mentalidade de relativismo. O que é a mentalidade de relativismo? Quem disse que você está certo? A verdade é que essa é a sua verdade e não é a minha verdade. E até pensa-se que não existem mais absolutos. Só que o problema é que se não existem mais absolutos, nós estamos deixando de lado a verdade, as Escrituras, porque Deus disse que existe a verdade. Deus disse que perverter a verdade se torna mentira. E mais do que dizer que a verdade existe, a palavra de Deus vai apresentar a verdade personificada, quando Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Paulo vai dizer então também a Tito que ele veio para ensinar a sã doutrina. Ele veio para ensinar a verdade. Paulo vem para ensinar a verdade e esse é o ministério dele. E ele vai enfatizar a importância da sã doutrina ou a importância da verdade em toda a carta. Lembra lá do capítulo 1, versículo 1? Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade.
O conhecimento da verdade, o conhecimento da palavra de Deus. Ele vai dizer no versículo 9 ainda do capítulo 1 que nós devemos ser apegados, ou que o verdadeiro servo de Deus deve ser apegado à palavra fiel. O conhecimento da Bíblia, o conhecimento da Escritura é uma palavra fiel e que ele deve viver de acordo com a sã doutrina, para exortar pelo reto ensino. Esse deve ser o trabalho do ministro de Deus. A palavra fiel, a sã doutrina. Mas você, capítulo 2, versículo 1, dizendo que Tito deveria ensinar de acordo com a sã doutrina, uma doutrina pura. Capítulo 2, versículo 10 ainda vai dizer, para que manifestem a beleza da doutrina de Deus. A doutrina não é humana, mas a doutrina é de Deus. A verdade da Escritura é a verdade de Deus. No capítulo 3, versículo 8, a palavra é chamada de fiel. Paulo então vai dizer que ele é o responsável por comunicar e levar essas verdades adiante. Ele vai dizer que os líderes da igreja têm a responsabilidade de viver a palavra e de ensinar a palavra e ir contra os falsos mestres. Mas ele também vai dizer que os membros, que cada um dos cristãos devem viver e conhecer a verdade, para que assim a verdade seja enfeitada, adornada, para que as pessoas vejam o Senhor e creiam no nosso Pai. Infelizmente, nós vivemos tempos onde as pessoas são consumidores da fé, consumidores de culto. A igreja, ela tem participação quando é uma programação cativante, quando a pregação é atraente, ou quando algo resolve os meus problemas do aqui e do agora. Mas a verdade é que o Evangelho do Senhor Jesus deve nos atrair, muito mais do que as nossas próprias impressões. Lá no capítulo 1, versículo 1 que nós lemos, o trabalho do apóstolo Paulo era ensinar a verdade, levar o povo de Deus ao conhecimento da verdade. Esse era o ministério do apóstolo Paulo, ou ao conhecimento pleno, um conhecimento profundo, conhecimento de fato enraizado, muito mais do que um conhecimento superficial. Paulo queria conduzir os cristãos, assim como meu desejo nesse momento é conduzir você a um conhecimento ainda mais profundo das verdades de Deus. Não é qualquer conhecimento, mas é o conhecimento da verdade, o conhecimento da pessoa de Cristo. Os cretenses, eles estavam expostos a todo tipo de falso ensino. Ensinos defeituosos, um evangelho diluído, manco, distorções da verdade. Por outro lado, o apóstolo Paulo, Tito e os mestres deveriam ser aqueles que ensinavam a verdade, o conteúdo completo da palavra de Deus. O conteúdo que falava sobre Jesus Cristo e a salvação somente nele. Vivemos tempos que cada um tem a sua verdade, mas a única verdade verdadeira, se podemos dizer assim, é Jesus Cristo. Durante toda a carta, o apóstolo Paulo é enfático em se opor aos falsos mestres, se opor aos ensinos errados, se opor às heresias. Porque, infelizmente, muitas mentiras têm tomado o lugar da verdade. O evangelho tem sido pervertido por pensamentos de homens. Satanás, o nosso inimigo, tem colocado roupas bonitas naquilo que é um engano, disfarçado a mentira, e muita gente tem acreditado e caído nessas mentiras. Por vezes, nós precisamos insistir e justificar por que um cristão precisa estudar a Bíblia. Nós precisamos dizer que não é o trabalho só para pastores, missionários ou líderes da igreja. Mas isso é um absurdo a gente ter que explicar por que alguém precisa ter que ler a Bíblia. Deus decidiu se revelar por meio de um livro. Deus decidiu falar conosco por meio de um livro e decidiu deixar esse livro acessível a todos nós. Mas, infelizmente, muitos cristãos nem leram a Bíblia toda. Infelizmente, tem cristãos que passaram a última semana sem nem estudar a palavra de Deus. E não se trata apenas de ler o versículo e depois cumprir a tarefa, mas muita gente, infelizmente, não estuda a palavra. E aí eu tenho umas perguntas para você. Você acredita que a Bíblia é relevante para a sua vida? Você acredita que ela é importante para todo mundo ou só para os profissionais da fé? E que você confia só no que o pastor fala, mas você não precisa aprender mais da palavra de Deus? Será que a Bíblia tem a prioridade baixa na sua vida, na sua agenda, a ponto de você deixar que outras demandas da sua vida troquem e tomem o lugar que é de Deus para você? Será que você acha o estudo da Bíblia maçante? É por meio da palavra que nós crescemos espiritualmente. Nós precisamos conhecer a verdade porque nós vivemos em um mundo de mentiras.
Tantas mentiras são constantemente ofertadas a nós. Tantas opções que com certeza não se parecem com o conteúdo das Escrituras são ofertadas a nós. E nós, por meio de músicas, de filmes, de conversas ou até de conteúdos ditos cristãos, nós estamos aceitando essas mentiras, porque nós não conhecemos a verdade. Como que a gente vai identificar uma verdade se a gente não conhece a doce voz do nosso Senhor? Isso vai parecer então que todos os discursos são bonitos, mas se a gente consegue identificar a doce voz do nosso Senhor, a gente vai saber o que não se parece com a doce voz do nosso Senhor. Devemos conhecer a verdade, porque esse é o único modo de exercermos um ministério que de fato transforma vidas, que produz alegria, que produz o poder e o avivamento, sem autoritarismo, sem pregar o Evangelho para caminhar nem para um legalismo e nem para um relativismo. Conhecer profundamente o Evangelho é o antídoto para um mundo que está perdido. Precisamos conhecer a verdade e precisamos anunciar a verdade. Nós precisamos ser uma espécie de tradutores do conteúdo da palavra de Deus para as pessoas. Muitos não conseguem ler as Escrituras, vamos dizer que não têm interesse de ler as Escrituras. E nós podemos explicar para eles, mas nós precisamos conhecer a Bíblia. Como seremos isso para o mundo se nós não conhecemos a verdade de Deus? Como faremos uma diferença, como tanto queremos fazer, se não conhecemos a verdade? Como as pessoas vão acreditar no Evangelho que nós dizemos crer, se nós não nos interessamos por essa verdade que nós anunciamos? Pensando em tantas pessoas que estão à nossa volta, em nossos filhos e nossos jovens. Os nossos filhos precisam de instrução bíblica. Os nossos casais precisam de instrução bíblica. Pensando que os nossos jovens, as nossas crianças estão expostas a realidades tão distorcidas em suas escolas, os seus professores. Nós precisamos suprir cada um deles com uma instrução de fato bíblica, para que assim eles possam ser firmes no mundo acadêmico, até onde o professor está perdido e que existe um mar de opções e ali nem existe mais absolutos. E minha pergunta aqui para você é um discípulo conhecedor da verdade e que deseja conhecer ainda mais a verdade? Por fim, além de nós sermos uma igreja que reconhece que é salva pela graça e que confia nessa graça redentora, ela também precisa ser uma igreja que busca o conhecimento da verdade, que cresce no conhecimento da verdade, mas por fim, ela precisa ser uma igreja que caminha em piedade. Ao longo de toda a carta, os cristãos são convocados a viver as boas obras. Por exemplo, capítulo 1, versículo 16, capítulo 2, versículo 17, versículo 14 do capítulo 2, capítulo 3, versículo 1, 8, 14. E Paulo ainda vai descrever, durante a carta, como seria essa vida piedosa, de maneira muito clara e cheia de detalhes. O capítulo 2, do 1 ao 10, você tem uma lista de como as pessoas deveriam viver. Homens, vivam assim. Homens mais velhos, sejam prudentes. Mulheres mais velhas, vivam uma vida correta diante de Deus. Sejam boas influências para as mais jovens. Mulheres mais jovens, aprendam dessa maneira. Jovens, sejam assim. Funcionários, sejam assim. Paulo é muito claro da forma que nós devemos viver. E como nós estudamos aqui nas últimas mensagens, nós temos muitas informações que nos mostram e nos moldam a viver a piedade. Capítulo 1 vai dizer que os líderes precisam ser irrepreensíveis. Eles precisam viver uma vida sem pecados, porque nós não conseguiríamos. Mas eles precisam confessar os seus pecados para encontrar a misericórdia. É aquele fio solto que nós devemos confessar a Deus para não existir mais. Mas os membros da igreja deveriam também viver uma vida equilibrada. Nós falamos isso em tantas passagens aqui, além de possuírem algumas características que sejam admiráveis. Em outras palavras, poderíamos dizer que o comportamento piedoso não só glorifica a Deus, mas também valida e reforça a nossa crença diante de um mundo. Reforça a nossa doutrina diante de um mundo que está nos observando. Quantas vezes você já não viu alguém questionar? Esse é o tipo de crente que você conhece? Ser cristão é isso?
Enquanto na nossa sociedade, que vive sem nenhum tipo de critério, ali as verdades que eles ensinam caminham por um mundo de depravação, de atitudes egoístas, impensadas, mentirosas, materialistas, depravadas ou até qualquer outra coisa. A palavra de Deus apresenta o conhecimento da verdade, que produz piedade. Infelizmente, a nossa cultura não tem condições de apresentar para nós modelos bíblicos. Por isso, a palavra de Deus apresenta para nós modelos bíblicos. E o povo de Deus deve viver dessa maneira, como modelos bíblicos. O que significa piedade, então, como conclusão da carta de Tito? Piedade é a forma de viver de maneira reta, justa, fiel, que reflete o padrão de Deus, o seu padrão que foi estabelecido nas Escrituras, que renuncia aos valores ímpios, mas que abraça os valores eternos. Não para conquistar algo de Deus, mas para honrar a Deus, o Salvador eterno. E sabe, essa piedade que nós vivemos, ela vai inspirar outras pessoas. Lembra do aspecto do discipulado? Ser um discípulo e fazer discípulos. A maneira com que nós vivemos vai inspirar alguém também a ser discípulo. Quando a igreja não é feita de imitadores de Cristo, ela se torna uma civilização sem heróis. Um povo que não consegue mais inspirar ninguém, muito menos as novas gerações que estão observando. Mas perceba que nós estamos aqui falando de mudanças, mas não mudanças simplesmente exteriores, mas de mudanças que o Evangelho opera e faz. Na medida que nós tocamos apenas em comportamento e queremos mudar apenas comportamento, nós estamos lidando apenas com problemas exteriores. É como se nós tivéssemos o desejo de resolver uma plantação que está cheia de ervas daninhas e nós vamos simplesmente cortar aquela grama, mas sem tirar as ervas daninhas. O que vai acontecer é que aquela erva daninha sempre vai voltar a crescer. Quando nós apenas limpamos um terreno sem tirar as raízes do problema, a nossa vida não vai ser de fato solucionada. Nós estamos apenas maquiando um problema. É como uma parede que tem uma rachadura e ao invés de nós resolvermos o problema da rachadura, nós simplesmente pintamos achando que o problema vai sumir. Mas o problema continua lá. E mais cedo ou mais tarde, nós veremos ele novamente. A nossa responsabilidade como cristãos é viver o Evangelho, viver a piedade, viver aquilo que nós aprendemos nas Escrituras, demonstrando como é uma vida salva, demonstrando como é ser de fato uma pessoa que teme e ama a Deus. Devemos viver de uma forma que a palavra não seja difamada, é o que a gente vê no capítulo 2. Devemos viver para que os críticos da fé sejam silenciados, porque eles não têm nada negativo para falar sobre nós. Devemos viver para que aquele ensinamento que diz que Deus salva os pecadores seja visível e verificável também em nossas vidas. Por isso dá para a gente dizer que a carta de Paulo a Tito é uma carta evangelística, porque ela está dizendo para a igreja: você quer ganhar o mundo? Sabe como você pode fazer para ganhar o mundo? Viva o cristianismo de verdade. Seja um cristão coerente com aquilo que você professa. Conheça a verdade e viva uma vida de pureza. Assim, eu acredito que o maior ensino sobre evangelização é um ensino sobre santidade, é um ensino sobre a virtude, é um ensino sobre pureza, sobre uma honestidade de vida cristã. Se a igreja deve efetuar algum tipo de diferença no mundo perdido, nós precisamos ser afetados pela verdade que ensinamos. Precisamos ser transformados nessa busca por santidade. Precisamos caminhar e ter um impacto em nossas vidas para que assim a gente possa causar um impacto no mundo. Pensando em fazer a diferença em nosso lar, os nossos filhos precisam ver o poder da fé que nós temos, para que percebam aquilo que nós estamos vivendo. Não, nós não podemos e nem temos condições de ser perfeitos. Apenas precisamos ser uma pessoa íntegra, que está vivendo na rica e na dependência da verdadeira palavra de Deus. Será que é isso que as pessoas à nossa volta estão vendo em nós? O pastor Felipe Niel, falando sobre o nosso empenho em viver a piedade, vai dizer que o crescimento espiritual não exclui esforço. Ele exclui sim o mérito. Pois a força pela qual eu e você nos esforçamos é a força de Deus, que atua poderosamente em nós. Perceba que com a graça que nós falamos no início aqui,
Nós não fazemos o certo porque somos bons, mas fazemos o certo porque Deus nos capacita a viver de maneira correta, justa e piedosa. Tem sido difícil você deixar o pecado e escolher pela vida de santidade. Saiba, meu irmão, que em Cristo nós temos tudo o que precisamos para viver essa piedade. Lembre-se que é pela graça que nós podemos dizer sim àquilo que é correto e dizer não para aquilo que desagrada a Deus. A conclusão que nós chegamos na nossa conversa de hoje é que, como discípulos, somos salvos pela graça para conhecer a verdade e viver a piedade. É isso que você não pode se esquecer. Que como discípulos, nós somos salvos pela graça para conhecer a verdade e viver a piedade. Será que você está disposto a deixar tudo que você acreditou, que foi construído por seus próprios desejos, por opiniões que você aprendeu, e colocar totalmente o seu coração à disposição do nosso Deus? Será que você está disposto a se colocar completamente em submissão ao Senhor? Saiba que a maturidade cristã deve ser uma característica de todos os cristãos, e não só de alguns. E mais uma pergunta para a sua aplicação. Como que você tem planejado o seu crescimento espiritual? Você planeja o seu tempo para conhecer a verdade? Você planeja o tempo para você testemunhar para as pessoas à sua volta? Você planeja como você vai viver amanhã para não ofender a Deus? Graça redentora, conhecimento da verdade e caminhar em piedade. Essa é a conclusão da carta de Paulo a Tito. Pela graça de Deus, nós podemos ser discípulos. E como discípulos, nós somos salvos pela graça para conhecer a verdade e viver a piedade. Muito bom ter você aqui nessa jornada. E quero convidar você a orar comigo. Santo Deus, obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua graça. E obrigado pela transformação que recebemos do teu Santo Espírito. Pai, que o Senhor nos conduza a viver essa vida, a sermos a igreja que o Senhor quer que sejamos. Pai, que nós percebamos a necessidade de nos dobrarmos ao Senhor todos os dias. Que queiramos conhecer ainda mais a verdade revelada do Senhor. Que sejamos sedentos em conhecer a tua palavra. Mas que tenhamos também, Pai, esse desejo de viver aquilo que aprendemos. Obrigado porque a tua graça nos salva. E obrigado porque ela nos ensina todos os dias. Obrigado por essa jornada na carta de Tito. E que o Senhor continue a nos ensinar como igreja. Pai querido, cuida do teu povo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que bom ter você aqui com a gente mais essa vez. Se você perdeu alguma das mensagens em Tito, temos fácil aqui no nosso canal do YouTube para você acessar. Quero agradecer você por participar conosco dessa série. Quero encorajar você a compartilhar o que você aprendeu, talvez convidando alguém para assistir essa mensagem, ou até enviando algo do seu aprendizado, compartilhando em suas redes sociais, para que as pessoas possam também ver o Senhor transformando a sua vida. Quero orar por você, orar por nossa semana, antes de encerrarmos cantando mais uma canção, entregando isso tudo, pedindo a bênção de Deus. Santo Deus, que o teu grande amor inunde os nossos corações. Que a graça que temos em Cristo, Pai, possa nos conduzir todos os dias. E que o teu Santo Espírito nos console e nos confronte. Cuida do teu povo, Pai, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Amados irmãos, agora nós temos a grande oportunidade de cantar uma canção, para dizer melhor, um hino que está presente lá no Inário para Culto Cristão. É o hino do HCC 80, Bendito Seja Sempre o Cordeiro. É uma canção que nos traz boas memórias, nos traz uma palavra ao coração, que a gente possa cantar isso, cantar essa verdade. Bendito seja sempre o Cordeiro. Todas as tribos podem
povos e raças, muitos irão te louvar. Culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja Sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. bendito seja Seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Mais uma vez, bendito. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome,